Salve, salve, rapaziada, estamos de volta, mais uma videoaula para ajudar você a se preparar para o Enem e para os principais vestibulares. Isso aí, hoje vamos falar sobre Egito Antigo, e isso cai no Enem. Para provar, tá aí embaixo na descrição uma questão que foi cobrada no Enem de 2009, a questão 41 da prova rosa. Depois dá uma olhadinha lá embaixo, vê se você consegue resolvê-la e bota aí na descrição a alternativa que você acha que é a correta. Mas antes disso, vamos para a aula que tem muita coisa maneira para você. Hoje vamos falar sobre o Egito Antigo, mas primeiro vamos identificar aonde fica esse território. Dá uma olhada aí no mapa que eu vou colocar para você. O Egito ele fica no nordeste da África. Isso aí, galera. Vamos falar agora de uma civilização africana, uma das civilizações mais citadas em filmes, em livros, em contos. Todo mundo conhece sobre o Egito, não é verdade? Então vamos nessa. O Egito ele fica ali entre o deserto do Saara e o deserto da Arábia, e entre esse deserto temos aí um personagem importantíssimo que é o Rio Nilo. Rio Nilo. Por muito tempo, ou em qualquer livro didático que você for olhar, vai existir uma seguinte frase muito famosa que é: o Egito é uma dádiva do Nilo. Vou repetir de novo para você, hein? O Egito é uma dádiva do Nilo. Mas essa frase, de certa forma, ela tem um pouquinho de preconceito inserido nela. Por quê? Quem disse essa frase foi Heródoto, o cara conhecido como o pai da história. E quem era Heródoto? Era um grego que viveu entre o século V, que viajou por todo esse Oriente e analisou muito dessas sociedades. Os gregos eles eram extremamente etnocêntricos, só viam o mundo do seu jeito. Se não era grego, era barbarói, não servia, era imprestável. E como justificar uma civilização que não era grego e ser tão evoluída? Simples, eles colocavam culpa no rio. É óbvio que o Rio Nilo era importante e é importante ainda para aquelas sociedades, só que elas não cresceram daquele jeito simplesmente pela existência do rio, ok? Vamos ter isso em mente? Vamos acabar com esse paradigma que o Egito é uma dádiva do Nilo, o Egito só se tornou Egito por causa do Nilo? Então vamos nessa, vamos dar aquela olhadinha aqui. Por que ele era tão importante? O Rio Nilo ele é um rio imenso, um dos grandes maiores rios do mundo, competindo aí com o nosso rio Amazonas, tá ok? Ele na sua nascente tem um território bastante chuvoso, e ao longo do seu território existem regiões que ele passa em que são regiões com muitas geleiras, e quando tem esse período de chuva, que normalmente é no verão, essas geleiras também começam a derreter, fazem com que lá na ponta do Nilo há um grande crescimento, um grande enchimento das águas. As águas do Nilo acabam inundando uma vasta região. Quando essa água retrai, ela deixa uma grande quantidade de humus. Isso são sedimentos que fazem com que essa terra fique extremamente fértil, fazendo com que lá no período neolítico, povos nômades que passavam por ali percebessem que aquele lugar era extremamente propício para que você começasse a cultivar as suas gramíneas, os seus alimentos. Tranquilo? Então assim começa a história do Nilo. Os povos nômades chegando pelaquela região e observando através dos testes que era possível plantar naquela região e era mais fértil do que outras regiões. Tranquilo? Quem foram essas pessoas? Essas pessoas que chegaram, esses povos, eram conhecidos como os camitas. Eram povos nômades. Para quem não sabe o que é o nomadismo, é aquele povo que não tem uma moradia fixa, ela muda com frequência de uma região para outra, tudo bem? Então, com a formação do Egito, a gente tem assim um período, uma linha do tempo didática para a gente estudar melhor. Com a formação do Egito, gente, a gente tem o que a historiografia chama aqui de período pré-dinástico. Pré-dinástico, que é o período que antecede as dinastias faraônicas. Tranquilo? Então vamos dar esse procedimento. Os camitas chegaram naquela região, começaram a plantar, começaram a criar vilas, cidade, a coisa foi crescendo, foi chegando mais gente, foi unindo cada vez mais famílias, até que eles montaram um agrupamento social, como se fosse uma grande cidade chamada de nomos. Esses nomos era liderado por um cara chamado
nomarcas, os nomarcas já tinham nessa época a centralização do poder religioso e do poder político. Agora você vai me perguntar assim, por que eles resolveram se unir? Por que eles resolveram a criar grupos se o lugar era vasto, dava para todo mundo se ocupar, cada um fica na sua, faz as coisas do seu jeito? Galera, lembra que eu disse que o Rio Nilo tem grandes períodos de cheias? Você lembra disso? Que se tornava uma região fértil? Até hoje a gente sabe que as cheias causam muitos problemas também. Por isso que eu disse que o Egito não é só uma dádiva do Nilo. A galera que ocupou aquela região merece os seus méritos. Por quê? Essas cheias causavam muitas destruições. Você poderia fazer a sua plantação ali quando a água retraísse, porém quando a água voltasse ela ia destruir tudo. Sua casa, sua cidade, sua plantação. Então essa galera precisou de fazer muitas obras. E pequenos povos nômades não eram possível fazer essas obras. Então eles se uniam através de um nomarca que controlava todas essas obras públicas. Que obras eram essas? Barragens, eram diques, eram obras para poder levar água para onde não tinha água, encanamento, templos religiosos e tudo mais. Isso aí, galera, por isso que eles se uniram em nomos, por necessidade de fazer grandes construções que sozinho não seria possível. Os nomos, eles não viviam em paz. Alguns nomos que se prosperavam resolviam tomar outros nomes. E essa guerra aconteceu durante muito tempo, tá bom? Entre lá por volta do ano 6000 a.C., mais ou menos, né? A gente está falando de datações sempre aproximadas, não existe aí uma datação exata. Dois nomos se unificaram, conseguiram se unificar, dois grupos de nomos surgiram, que é o grupo dos nomos do Baixo Egito. Olha aqui, atenção, hein? Atenção aqui agora. Do Baixo Egito, ou também pode aparecer com o nome de Reino do Delta, Baixo Egito ou Reino do Delta, ou também Reino do Norte. Muita atenção. Temos aqui também para você o Alto Egito, ou Reino do Vale do Nilo, ou Reino do Sul. Esses dois reinos eram um grande aglomerado de nomos, dos nomos mais importantes. E esses nomos viviam em constante conflito, um sempre querendo dominar o outro. Até que, por volta de 3000 anos antes de Cristo, mais ou menos, um cara chamado Menes ou Menes, pode aparecer só como Menes, sem um acento também na sua prova, tá ok? O que ele faz? Ele simplesmente unifica o reino do Baixo Egito e o reino do Alto Egito. Ele acaba com esse conflito que tinha entre esses nomarcas. Ele se torna, assim, o primeiro faraó, iniciando o período dinástico da história do Egito. Isso aí, Menes foi o primeiro faraó. Nesse momento, ele significava para a sociedade egípcia a unificação, a paz, a unificação. A paz entre esses nomos, ele era um símbolo desse fim dessas guerras. É assim que nasce as dinastias faraônicas. Com Menes, temos o início do período do Antigo Império. Esse período dinástico, ele se divide entre Antigo Império, Médio Império, Novo Império e Império Tardio. Vamos trabalhar um de cada vez aqui? O Antigo Império, ele começa ali, como eu já disse, mais ou menos 3000 anos antes de Cristo, quando Menes consegue unificar o Baixo e o Alto Egito, e termina por volta de mais ou menos 2160 antes de Cristo. Por que ele termina? Por causa de brigas. Muitas brigas entre os nomos, entre os sacerdotes, entre esses líderes, que apesar da figura de Menes, eles não perdem suas autonomias. O nomo não deixam de existir. Eles continuam existindo, mas Menes é um símbolo, não só Menes, né? O faraó continua existindo como um símbolo de paz e unificação. Sendo que eles acabam tendo bastante conflito entre eles, chegando ao fim do Antigo Império. Vamos falar aqui de um faraó muito importante desse período, Djeser. Djeser foi responsável por tornar o Egito
faraônico como nós conhecemos. Ele começa a expandir os territórios egípcios, ele começa a dominar uma população que estava lá embaixo, lá no interior da África, que são os núbios. Os núbios que passaram para os egípcios essa ideia de construção de pirâmides, de enterrar pessoas nesses monumentos, ou seja, de construir grandes túmulos. Então, graças a esse grande conflito que eu já disse, mais a invasão dos lípios, temos aí o fim do Antigo Império no ano de 2160 a.C. Essa passagem do Antigo Império para o Médio Império não é assim automática. O faraó cai, graças a essas brigas e a invasão dos líbios. Temos aquilo que a historiografia chama de período intermediário. O período intermediário é quando não temos a figura do faraó centralizando a política do Baixo e do Alto Egito. Então vamos lá, galera. Acabando aí o período intermediário, que ele dura pouco tempo, ele não dura tanto tempo assim. O Antigo Império acaba por volta de 2160, e aqui por volta, mais ou menos, por volta do ano de 2134, temos aí o início do Médio Império. Quando é que o Médio Império acaba? O Médio Império acaba por volta de 1785 a.C., ok? Nesse período do Médio Império, temos que destacar uma coisa. O faraó passa a ser algo muito, mas muito importante para a religião egípcia. Lembrando aqui que desde os nomos, os líderes, os nomarcas, já centralizavam o poder religioso na sua mão. Sendo que, chegando aqui no Médio Império, o faraó ele passa a ser considerado o próprio Deus. O próprio Deus. Temos naquilo que a historiografia, os historiadores chamam, e também que cai na sua prova desse nomezinho, que é teocracia. Tel significa Deus, cracia significa governo. Hoje aqui no nosso país temos aqui a democracia. Não significa que é governo do demônio, não. É governo do povo. Demo é povo em grego. Uma coisa importante do Médio Império é que eles passam a capital, que antigamente no Antigo Império era em Mênfis, eles passam para Tebas. E o fim do Império acontece quando os Ixons, Ixon significa estrangeiros, ocupam a região do Egito, tomando ali o poder do faraó, alguns até se autodenominando faraó, tendo aí mais um período intermediário da história do Egito. Tranquilo? Então, acabando mais um período intermediário, que ano mais ou menos? Lá por volta de 1552 a.C., temos o início do Novo Império, que ele termina por volta de 1070 a.C. O Novo Império ele é representado pela maior extensão territorial de todo o tempo da história do Egito. O Egito ele cresceu muito durante o Novo Império. Ele se enriqueceu bastante, chegando até a região da Síria, a região do Eufrates, sabe onde é o Eufrates, né? Lá na Mesopotâmia, até que o Novo Império cai quando os persas, o grandioso Império Persa, acaba dominando a sociedade egípcia, tendo de cara o início em que a historiografia chama de Império Tardio, que é aquele momento em que os egípcios são dominados por outros povos, por povos estrangeiros. Depois da dominação dos persas, que aconteceu aqui no início por volta do ano 1070 a.C., terminando aí por volta do ano 30 a.C., vamos ver aqui, quem mais dominou a sociedade egípcia? Alexandre o Grande, que veio da onde? Da Macedônia. A gente vai falar sobre ele. Da Macedônia. Mas quem? Os romanos, em 30 a.C., dominam os egípcios. Os romanos vieram da onde? Vieram da Península Itálica. Tá vendo?
o Império Tardio, ele é mais representado por essa dominação estrangeira, em que esses estrangeiros se autotitulavam faraó. Temos até o período ptolomaico, que vamos falar sobre isso mais à frente. Então, se você quer saber mais sobre o Egito, isso não é uma aula teste, teremos a aula 2 e a aula 3, que a gente vai fazer o complemento da história do Egito para você. Então é isso aí, galera. Esse foi o Egito Antigo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal e valeu!